Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Wanderly Marchiori, ela que vai falar sobre o meu assunto predileto, mitos e verdades sobre o chocolate. Hein? Ela é nutricionista, fitoterapeuta, vice-presidente e fundadora da Associação Brasileira de Nutrição e Saúde Mental. E é muito bom que ela possa compartilhar todo o seu expertise aqui com a gente, fazendo com que a gente possa aprender aí melhor sobre a alimentação, né? Ela está fazendo sempre, ela ministra vários cursos, faz atendimentos em consultório particular para quem se interessar. E hoje ela vai estar falando aí com a gente sobre chocolate. Dona Sônia Mesquita, beijo grande, feliz Diwali, que toda a energia da Índia nos abençoe. Eu sei que também a sua família adora aquele lugar sagrado. Então vamos colocar a querida Wanderly nessa tarde agradável de primavera e inverno ainda. Não vi nada de primavera-verão, mas uma hora chega, né, família Pax? E aí, Wanderlei, tudo bom? Olá, feliz Diwali para todos. Amém. Vamos lá, nas bênçãos de todos os seres de luz, né? Muita prosperidade, muita saúde, né? Porque sem saúde a gente não consegue absolutamente nada, né, querida? É isso mesmo. Realmente, E o que as aí que pessoas tá. precisam entender é que chocolate também é saúde. Chocolate também é o quê? Saúde! Saúde, adorei. Imagina, eu preciso até escrever essa frase. Chocolate é saúde, eu tô falando sério. Bom, para mim é, né? Porque eu como todo dia, graças a Deus, né? E aí, como é que você está trabalhando bastante, né? Falando em vários congressos pelo Brasil, dando muita aula. Graças a Deus. Eu estou trabalhando bastante. Os eventos voltaram, né? Os congressos voltaram. E eu tenho um histórico de falar de alimentos funcionais e de plantas medicinais há mais de 25 anos. Então, eu acabo sendo uma das mais antigas e com mais experiência clínica também. Que bom. Porque o papel aceita tudo, né? Na realidade, a hora que você vai lá conversar com a pessoa e coloca na vida dela um chocolate, por exemplo, quando todo mundo diz que ele engorda, e você fala para ela que não, que ela vai comer porque eu preciso que ela se alimente melhor e tenha prazer, e que baixe o colesterol, eu preciso estar munida de informação correta e, ao mesmo tempo, essa pessoa precisa confiar que vai dar certo. E dá Claro. certo, dá muito certo. Que bom, né? Eu estou adorando, viu? Essas dietas à base de chocolate é tudo de bom. Na realidade, a gente precisa primeiro explicar qual é o chocolate que faz bem, né? Pois Porque é, eu ia perguntar, né? aqui no Brasil nós temos muitos tipos de chocolate. Por incrível que pareça, a gente tem inclusive uma legislação da Anvisa com definição sobre chocolate. É Então, mesmo? Que ótimo! quando eu comecei a trabalhar com isso, eu fiz um trabalho muito grande para a Associação Brasileira da Indústria do Cacau, Amendoim e Balas há muitos anos. Nós ficamos juntos uns entre 10 e 14 anos para ser exata. Na realidade, o presidente, na época, ele dizia assim para mim: doutora, a senhora precisa arrumar justificativa para que as pessoas comam chocolate, balas e amendoim. E, e eu brincava, seu Getúlio é um cara sensacional. E eu brincava com ele e falava, seu Getúlio, amendoim e chocolate, eu até acredito que a gente tenha alguma justificativa. Agora, bala não dá para defender, né? Porque é só açúcar. Na realidade, as balas têm 98%, entre 80% e 98% de açúcar puro. Então, não dá para defender. É. Mas naquela época eu já fiz o levantamento de 150 publicações falando sobre cacau. E aí eu consultei a Agência Nacional de Vigilância Sanitária acerca dessa legislação que é super antiga. E a definição é a seguinte: para ser considerado um chocolate, nós precisamos que ele tenha no mínimo 32% da massa de cacau. Então, ele precisa ter massa de cacau na sua composição. O que isso quer dizer, praticamente falando, né?
Quando a gente fala dos chocolates comuns, aqueles que a gente entra que a gente coloca, acha nos supermercados, os mais comuns eles têm entre 32% e 40% de massa de cacau. Os chocolates brancos, eles não têm massa de cacau na composição. Os chocolates brancos, eles têm manteiga de cacau, os mais caros, e os mais baratos, eles têm uma mistura de manteiga de cacau com gordura vegetal. E os mais escuros, os chamados chocolates amargos, o amargo é aquele amargo antigo, tá? Aquele que quando a gente comprava, quando era uns 10, 15, 10 anos atrás, que a gente comprava o chocolate amargo, ele tinha em torno de 45% de massa de cacau. Hoje, nós já temos chocolates com 70% e 82% até 98% de massa de cacau na composição. Mas a legislação não mudou. Então, o que a indústria faz? Ela comunica no rótulo. Eu vou até pegar um chocolate aqui que não é fácil de achar aqui no Brasil. Vou tampar o nome, né? Aqui, um chocolate como esse, que não tem, é um chocolate ao leite, ele tem 32%, no máximo 38%. Já este aqui, que é um chocolate escuro, ele tem, desta marca específica, ele tem em torno de 60%. Mas as marcas brasileiras têm em torno de 50%. Isso faz muita diferença, porque é exatamente esta quantidade de cacau que tem o papel de prevenção de doenças e de proteção das nossas células, inclusive trazendo para as nossas células muito mais tempo de vida. Então, os nossos órgãos são protegidos do envelhecimento precoce quando a gente consome chocolates com 60% de cacau ou mais, né? Os chocolates amargos e aqueles que são realmente que tem uma... É muito fácil, eu falo que é muito fácil a gente entender um chocolate amargo de verdade, porque na hora que você vai quebrar, você tá com ele aqui, um chocolate ao leite, ele quebra super fácil. Um chocolate amargo, ele já é bem difícil, bem mais difícil de ser quebrado, porque essa massa de cacau é mais rígida. Ele não tem tanta gordura e não tem tanto açúcar. Antigamente, o que acontecia? Nós tínhamos 30% de cacau, 30% de leite, 30% de açúcar. E isso fazia com que nós tivéssemos um produto que pode ser consumido eventualmente, que são esses chocolates das caixas de bombom mesmo. Eles têm esse percentual de açúcar maior, mas que eles devem ser consumidos só de vez em quando, não pelo chocolate, sim pela quantidade de açúcar que está ali. Claro. Muito bom, muito bom. Olha aí, família Pax, vamos aí ingerir chocolate de boa qualidade, né? Principalmente o amargo ou aquele que tem uma boa massa de cacau aí para estar comendo de uma forma muito boa, né? Então, eu adoro chocolate, você sabe, todo mundo sabe, né? Eu como há muito tempo e como o plano espiritual nunca pediu para parar, na realidade, São Germain pediu em 85, eu fiquei um ano sem comer nenhum chocolate, aliás, nenhum açúcar. Mas depois ele liberou, eu falei, ok, então vamos continuar. E aí eu aprendi que, inclusive, o cacau, o chocolate amargo, ele combate o envelhecimento, os radicais livres, não é isso? Ajuda a rejuvenescer. É verdade ou é mito? Não, é verdade. Ele tem esse papel, sim. Ele tem esse papel de melhorar a vida das nossas células, né? Então, ele combate a formação de radicais livres. Ele tem uma quantidade de duas coisas duas substâncias, dois fitoquímicos bem importantes. Uma são as catequinas, então as catequinas é o mesmo grupo que está presente no chá verde e que nos traz tantos benefícios, não só de longevidade, da gente viver mais e melhor, mas também de redução de colesterol. Então, o consumo frequente de porções controladas de chocolate amargo também auxilia na redução de colesterol. Uhum. Mas tem também um outro grupo, que é o grupo dos polifenóis,
E esse grupo dos polifenóis, eles são anti-inflamatórios. Então, eles melhoram a nossa cognição, o nosso raciocínio, o nosso aprendizado, além de dar bastante prazer, porque tem um deles específico, que chama PEA. Ele tem um nome bem chique, né? Que é feniletilamina. Feniletilaноlamina. Essa PEA, que ela tem uma ação muito importante exatamente nos receptores opioides e que libera mais dopamina e serotonina e nos dá mais sensação de bem-estar. Então, nós temos realmente um bem-estar maior, com bastante efeito fisiológico. E tem um mito que a gente tem que quebrar, que é o seguinte: chocolate não vicia. O chocolate, na realidade, nós temos um mecanismo de compensação e de compensação de sabor mesmo, mas não é vício. Não é vício. Sim. Isso é muito bom. É bom você falar, porque tem gente que fala, chocolate, você fica dependente de chocolate, é uma droga. Eu falo, não é uma droga, é um Não é alimento, droga. né? É um alimento e me faz bem, e realmente me faz muito bem. Eu sinto a diferença. Eu, às vezes, E as substituo uma pessoas sentem refeição, mesmo. desculpa, por um chocolate, mas depois de algumas horas eu vou comer, não é que eu deixo de comer. Aí não Quando dá, não dá porque tempo. ele não tem quantidade de proteína suficiente para Sim, substituir uma refeição. Na realidade, até tem uma marca, um tipo só, que a propaganda dele era até que ele substituía uma refeição, mas ele não é chocolate puro. Ele tem uma camada de chocolate, ele tem uma camada de uma massa à base de leite e de castanhas. Aí a gente consegue ter um pouco mais de proteína. Mas o chocolate, em geral, ele não tem proteína suficiente para substituir nenhuma refeição. Só que ele pode muito bem complementar nosso dia. Eu acho que hoje, eu estava lá no HC, né, no Hospital das Clínicas, eu trabalho dentro da área de inovação. Amanhã, inclusive, a gente vai ter um evento muito importante lá sobre saúde da mulher, no legal. período da tarde. Vai ser aberto, quem quiser a inscrição, eu coloco depois o link da inscrição no meu story. Vai ser transmissão. E eu estava lá e uma das pessoas disse assim, a gente estava falando de peso corporal, por conta de uma das garotas. E ela é fisiculturista, ela quer ser fisiculturista daquelas grandes, rasgadas mesmo, né? Que tem muito músculo. E a outra pessoa disse assim, na realidade, você está gorda. E eu falei, não, é músculo, que ela tem músculo. Ela fez assim, não, é gordura. Eu falei, o que é ser magra para você? E aí veio uma resposta muito impactante para mim, né? Ela fez assim, quando as pessoas me perguntam quantas vezes eu de comer ou eu tenho um comportamento anorético. Falei, Gente, que loucura, que loucura, que loucura. É que exatamente essa absurdo. sensação, né? O quanto e o que as pessoas estão fazendo. Antigamente a gente tinha um transtorno de comportamento muito maior em mulheres. Hoje Sim, isso vem crescendo nos homens, infelizmente, porque as pessoas estão em busca de um. Eu sempre brinco, né? Eu falo que elas estão em busca de um shape externo que é para camuflar o vazio interno. Né? E quando você entende que externamente você só reflete aquilo que você tem internamente de saúde, a sua vida muda muito e a percepção de sim, corpo muda muito. E o claro, chocolate ele ajuda nisso porque resgatar o prazer com a claro. confiança de que você vai ter, inclusive, gerenciamento de peso é muito diferente. Nós temos uma Claro. pesquisa grande que foi feita com um número de pessoas bem alto, mostrando que as pessoas que consumiram 30 gramas de chocolate no fim da tarde ou início da noite, elas tiveram um consumo calórico menor no período da noite. E que esse consumo calórico menor no período da noite levou à perda de peso para aquelas pessoas que precisavam
e que tinha uma questão ali com emagrecimento. Então, Legal. sabendo combinar e Sim. sabendo escolher o chocolate porcionamento, nós conseguimos ter, inclusive, o gerenciamento de peso positivo, ou seja, perda de peso, com o consumo de um alimento que a grande maioria das pessoas gosta. Acho que só a É. minha sobrinha neta mais novinha, Maria Clara, que não gosta, que ela tem, desde pequenininha, não foi acostumada, então ela fala, ai, eu odeio chocolate. Mas são Ah, poucas pessoas que estão nessa categoria. a minha sobrinha está com 20 anos. Nunca comeu chocolate, não come doce. Ela levava para a escola na lancheira pepino e tomate, porque ela queria. Não Sim, ia sim. polenguinho, não ia queijo, não ia sanduíche, não ia outra fruta. Pepino e tomate a vida inteira. E ela não é vegetariana, ela era, depois ela mudou, ela é mix, às vezes ela come carne, peixe, frango, etc. Mas eu não entendo como é que alguém pode não gostar de chocolate. Eu acho assim, deve ser de outro planeta. Não, mas eu acho que a falta realmente de desenvolvimento desse paladar na primeira infância, né? O Ministério da É. Saúde ele deixa claro que a gente não deve oferecer açúcar nem doces para as crianças até 2 anos. Por que isso? Porque na primeira infância, exatamente nesses primeiros 2 anos, a gente tem uma identificação de sabor maior, né? Estão se formando, amadurecendo as papilas gustativas. E as Uhum, primeiras que amadurecem são as de doce, que ficam no fundo da nossa língua. sim. Então, a hora que a gente tem essa identificação de sabor e a criança vai desenvolvendo isso com mais predominância quando lhe é oferecido doce, aí a gente tem uma criança que é, pede muito mais do que as outras. Mas é ótimo para É, ela, né? É ó, ótimo até porque se ela for comer o chocolate amargo mesmo, ela vai entender que não é aquele sabor que ela tem na memória que é, ela não gosta, né? Porque não é o cheio é, de açúcar. é. A Nilda, oi Nilda, beijo, querida. É só comer um brigadeiro, a Nilda escreveu. É só comer um brigadeiro. E as mães de alérgicos, elas fazem um brigadeiro que é muito interessante, né? Elas chamam um brigadeiro de inhame, a gente não, tecnicamente não deveria usar essa nomenclatura, porque ele não é um brigadeiro, mas é um docinho que a gente faz com a base de inhame, que é super fácil de Que fazer. legal. É cozinhar muito bem o inhame. A Mônica Belotto, que está assistindo a gente, ela é expertise em doce sem leite, porque a filha Que dela legal. sempre consumiu, né? Desde de bebê se descobriu alergia. E aí você cozinha o inhame muito bem. A hora que ele está desmanchando, ele vira uma pasta e você incorpora o cacau em pó. Então você Olha, fica com um doce à base de cacau em pó e inhame e enrola, óbvio, né? Que quando é para criança se coloca um pouco de mel ou um açúcar demerara, algum açúcar menos refinado, e se enrola e faz as bolinhas e fica parecendo um brigadeiro convencional. É muito olha que legal. gostoso. Eu posso dizer para vocês que é muito gostoso. Isso é muito bom, que legal. Olha só, adorei brigadeiro de inhame. Eu não curto brigadeiro porque brigadeiro é feito de leite condensado. Eu não como leite condensado, essas coisas. Tudo que é leite, para mim, me vira o estômago. Mas eu não tenho alergia, mas eu não consigo, né? Sim. Então, eu realmente evito. Mas é muito bom a gente saber que o chocolate é saúde. É a minha primeira frase aqui, ó, que você falou, anotei. E o amendoim agora também está super em evidência, né? Eu hoje mesmo fui no mercado, tinha uma prateleira inteira só sobre itens com amendoim, pasta de amendoim, sem açúcar, com açúcar, sem glúten, não sei de que jeito, sem brincadeira, tinha uns 8 tipos. Olhei aquilo e falei, uau, eu nunca tinha reparado. Pois é, o amendoim ele vem chegando, ele está conquistando cada vez mais o protagonismo. Posso dizer que isso também é fruto do nosso trabalho lá na Bicab naquele tempo, né? Hoje eles já estão com esse mercado já estabelecido. A pasta de amendoim ela é uma grande fonte proteica. Então, ela é Aham, uma proteína de boa qualidade.
E o que eu acho mais interessante é que o amendoim, ele é uma leguminosa, ou seja, ele é um feijão que tem todas as propriedades de uma castanha. Então, ele tem Hum, uma quantidade de gorduras bacanas, como as castanhas têm, ele também tem. Ele tem uma quantidade boa de proteína, ele tem uma quantidade muito boa de fibra, ele tem 8% de fibras na sua composição. Para um alimento dessa categoria é bastante fibra e com isso a gente consegue incluir na alimentação de vegetarianos, por exemplo, para aumentar o aporte proteico. Nós conseguimos colocar num pós-treino para quem é atleta ou praticante assíduo de atividade física, em algum momento para garantir essa entrada de proteína também. Ele tem um sabor bastante agradável, ele fica muito gostoso com banana e também com cacau. Eu desenvolvi até para uma amiga uma receita, uma sobremesa, né? A gente chama de sobremesa gelada. Pegar uma uhum. banana é super simples e é bem legal de fazer. Pegar uma banana madura, cortar a banana madura na metade, então ficam aquelas duas metades da banana. Em uma metade eu passo a pasta de amendoim e na outra metade eu passo uma pasta de tâmara ou coloco a tâmara picada. E aí junta, faz um sanduichinho dessa banana e cobre com chocolate amargo derretido e geladeira ou freezer. Fica Uau. delicioso, fica parecendo uma iguaria, porque na realidade é uma iguaria, né? Só É, foi coisa boa ali. e super saudável. Só Super ingrediente saudável. bom, né? E dá para Muito ser uma legal. sobremesa e dá para ser um lanchinho também, aquele lanche da tarde, quando você quer comer alguma coisa que te traga satisfação e ao mesmo tempo tem um sabor É, agradável. Isso é muito saboroso, fica muito isso é gostoso. legal. Muito bom. A Nilda e a Lilian escreveram que dá para fazer também a mousse de chocolate com creme de abacate É isso e mesmo. cacau em pó, É adoçado com pegar o tâmara. abacate, bater com cacau em pó e a quantidade é a olho mesmo. Você pega o abacate e vai colocando e batendo até a cor que você quer atingir. E quando chegar naquela cor, você só acerta. Eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte: acerta a doçura da sua preparação depois que ela já está pronta. Então, depois que já está aquele creme pronto, aí sim você coloca ou um mel, um pouquinho de açúcar. Porque quando você faz uso desse mel, desse pouquinho de açúcar, você já está usando menos quantidade, às vezes, do que você faria se colocasse no início da receita. Tem É. um produto muito bom que chegou agora no Brasil, que é um adoçante de baixo índice glicêmico, que é a calda de tâmara. A calda de Ah, é? tâmara, ela é sensacional. A gente consegue colocar, usar como se fosse mel, mas ela tem um baixo índice glicêmico, porque a tâmara tem um baixo índice glicêmico. Sim. Ou, se a pessoa não achar a calda de tâmara, ela pode colocar uma ou duas tâmaras para bater junto com esse abacate e com o cacau, porque o sabor doce vai predominar da tâmara sem interferir na mistura. Então, fica bem gostoso. E aí a gente Uhum, garante cacau a mais ali no dia. O importante é a uhum. gente saber que para consumir o cacau e ter benefício, inclusive de reduzir o risco de doença cardiovascular, nós devemos consumir todos os dias entre 20 e 30 gramas, porque essa é a quantidade que não interfere no peso e que também tem um papel anti-inflamatório e antioxidante bem importante. 20, 30 gramas do quê? Chocolate com pelo menos 60% de cacau. Chocolate com 60%. E quem come mais, no meu caso? Aí a gente já estou devendo, mas aí a gente faz os cálculos bonitinhos para que você não consuma em demasia e não tenha um problema. Mas o único problema que ele dá em demasia é ganho de peso. É, Ele não dá nenhum outro tipo de problema. Ele dá é, ganho de peso, mas por excesso de caloria. Só que tem o é. seguinte, quando a gente come muito, ele também tem o papel de inibir o apetite. Porque aquela péia que eu falei lá na metade da nossa conversa, ele atua como supressor de apetite.
Então ele sim. vai lá no nosso cérebro e diz, ó, não precisa comer muito não, já está Você bem já está satisfeito, alimentado. você já está alimentado. Mas é por isso que eu te falei que às vezes eu substituo a refeição. Quando eu não tenho tempo de sentar para preparar e fazer a refeição, aí eu pego um chocolate, pego uns biscoitos de arroz integral e como umas nozes, alguma fruta e pronto, já está mais ou menos resolvido. Eu tenho incluído bastante fruta. Eu como fruta, mas eu estou comendo mais do que eu comia antigamente. Agora, legume, meu corpo não processa, você acredita? Mas eu vou tentar. Assim que chegar um calorzinho melhor, eu vou no legume. É, ele é mais Mas, denso, né? Energeticamente o legume é mais denso. A é, gente tem que entender isso. é. Bom, voltando ao chocolate. Você diria, então, o Brasil, inclusive, tem um ou dois tipos de chocolate que ganharam prêmios internacionais do Brasil. Sim, Isso é sim. muito legal. E a gente nem fica sabendo aqui, porque ninguém nem está ligado, né? Eu estou ligada porque é um assunto que me interessa muito. Então, a gente teve ali, a nossa maior região produtora é o sul da Bahia, na região de Ilhéus. É. Ilhéus, durante muito tempo, ficou condenado pela produção de chocolate, porque em função de manejo mesmo errado do cultivo, ela teve a vassourinha de bruxa. E demoraram pelo menos umas 2 décadas para a gente recuperar aquele solo, né? Limpar Nossa, realmente o solo e poder produzir. Só que hoje o Brasil ele tem produção de cacau de extrema pois é. qualidade, premiado internacionalmente e com produtos muito bons internamente. Então, nós temos É, algumas marcas que são excepcionais. Só que, assim, realmente as marcas excepcionais, ela tem um custo maior, porque não mistura nenhum tipo de gordura adicionada que não seja a gordura, a própria massa, a gordura do cacau na mistura. Quando se uhum, adiciona gorduras vegetais diversas, a gente barateia o processo. Então, é claro. sempre legal para quem não tem disponibilidade financeira de comprar um chocolate super caro. Nós temos uma marca, duas marcas na realidade. Não, agora está com uma marca só, que tem uma linha que chama Special Dark, que tem 60% de cacau ou mais, que o valor é acessível e tem uma quantidade de cacau bacana. Agora, esses chocolates premium, o Brasil está cada dia melhor Que dentro da legal. produção. O que dá Isso é muito bom, orgulho né? para a gente, né? Dá muito orgulho. É muito legal a gente ver as marcas É, crescendo, os produtos crescendo e o brasileiro valorizando o que é da terra, né, gente? Porque a gente tem que claro. lembrar uma coisa muito importante. Quando a gente consome um produto que é nacional, a gente tem um impacto sustentável muito diferente. Nós temos uma pegada de carbono bem menor, porque o transporte é muito menor. E a gente Sim. precisa pensar nisso. A gente precisa pensar em quanto aquele alimento que está na nossa mesa, no nosso prato, quanto tempo ele viajou. Porque quanto mais tempo ele viajar, mais impacto na sustentabilidade a gente vai gerar. E não é bacana, não. O bacana é consumir É, o máximo possível de mais perto possível. é verdade. Quando eu morei em Los Angeles, lá atrás, parece outra encarnação, 87, 88, eles substituíam o chocolate por Kellogg, alfarroba. Aqui, uma época, eu lembro que eu comprava em casa de comida natural o alfarroba, mas não tinha lá muita graça. Ainda existe o alfarroba? Ou ainda Só está existe na em aquela vigência, não? mesma marca, só existe uma marca de alfarroba aqui no Brasil. Eles trabalham muito bem, mas eles têm uma distribuição pequena e eles têm É. uma produção pequena. Não tem as mesmas propriedades que o cacau, Melhor infelizmente. no chocolate, Não, é porque a né? primeira pergunta é assim, então eu posso substituir por alfarroba que vai ser tudo igual? Igual mesmo, só é o sabor, porque a É. propriedade é completamente diferente. Tem outras propriedades, porque a alfarroba tem bastante fibra, quando comparado ao chocolate, mas o cacau ainda tem um perfil nutricional melhor do que a alfarroba. É. Legal. Quer dizer, então, que são só de 20 a 30 gramas por dia de chocolate. De no É mínimo 60%. bastante, não é Eu só. vou tentar me reeducar. Eu vou tentar. Eu falei, não sei se eu vou lá, né? Quando eu quero, eu faço, mas por enquanto eu não quero. Eu ainda tenho um monte de chocolate aqui.
Minha irmã 30 acabou viajando, gramas, me por trouxe um incrível que monte de pareça. coisa que eu gosto. Então, mas 30 gramas, por incrível que pareça, é um bom volume. Não é pouco, não. A É. gente não é pouco, não. Porque, ó, se eu pegar uma barra dessa, ó, uma barra inteira dessa, ela tem Hum. 86 gramas. Ou seja, é um terço dessa barra. Ah, um Você não terço é precisa comer pouco, uma barra por querida. dia. Não, às vezes eu Não, não como. precisa. Não, Até precisar não pode de precisa, vez mas em é quando, mas não legal. precisa. Mas é muito bom. Adoro chocolate. É muito bom. Aí eu aprendi também que a digestão do chocolate começa na língua e ajuda no sistema digestivo. É É isso verdade? mesmo. É isso mesmo. Quando você coloca, exatamente quando você. Por isso que eu peço. A gente tem uma coisa agora que chegou no Brasil, né? Faz uns 3 anos, 2 anos talvez. Não, 3. É... Que chama mindfulness, ou seja, é o comer consciente, é o mindfulness for based eating, né? Eu sou instrutora dessa técnica e, Legal. e uma das coisas um dos exercícios que a gente faz é exatamente com chocolate. E aí eu posso convidar todo mundo a fazer esse exercício rapidamente, né? Quando Uhum. vocês tiverem tempo, pegar um bis, aquele bis é muito legal de fazer, e qualquer chocolate, desde que seja um pedacinho. Só que assim, coloque na sua boca e deixa ele ali. Espera. Espera pelo menos 2 minutos com ele dentro da sua boca, sem fazer nenhum movimento. Porque a hora que você deixa esse cacau dentro da sua boca, sem mastigar, sem engolir, sem triturar, o que você faz? Primeiro você muda a textura dele. Segundo, que ele libera já alguns polifenóis, que eles Ah, legal. sinalizam para o seu corpo a liberação de neurotransmissores de saciedade e outros que vão direto para o nosso estômago, já sinalizando que a gente precisa de mais sucos digestivos, hormônios e enzimas. Então, na realidade, o que ele faz é uma grande sinalização. Então, a partir do momento que você deixa ele na sua boca e você curte aquele pedacinho de chocolate, de cacau, você tem um resultado muito bom, que é a melhora da sua digestão como um todo. Que Quando legal. a gente está falando de chocolates amargos, esses chocolates amargos, o que eles trazem? Exatamente aquele amargor, as substâncias, os fitoquímicos que trazem aquele amargor, eles também melhoram a liberação de sucos digestivos do nosso fígado, do sistema fígado vesícula biliar. E com isso nós consumimos menos alimentos, porque nós temos um metabolismo de gorduras mais ajustado. Então é interessante, é um alimento interessante. As pessoas acham que é só diversão quando comem chocolate, mas não, ele é um. Na realidade, né, a barra de chocolate ela foi desenvolvida na Primeira Grande Guerra para dar caloria e dar alimento para as pessoas, os soldados que É, eram injuriados na guerra, que sofriam pois é. na guerra. Então, eles recebiam uma barra de chocolate porque era muito alimento em um pequeno volume. Agora, a gente não precisa disso, né? A gente precisa de pequenos volumes ao longo do nosso dia. Eu vou tentar. Agora, 2 minutos sem movimento com um pedacinho de chocolate na boca vai ser 2 eternidades para mim. Mas eu vou tentar. É um desafio. Começa com 30 segundos. Começar com Não, 30 segundos já conta. eu irei conseguir. Querer é poder, sem dúvida nenhuma. Não, mas é legal. Eu já deixei um pouco assim na boca uma vez, que não sei o que me deu, eu resolvi que eu queria saborear legal, porque era um chocolate que eu não conhecia, foi a primeira vez que eu fui experimentar. E realmente faz toda a diferença, né? É que geralmente eu, pelo menos, vou direto no chocolate, já mordo, engulo, acabou, pego mais um, e aí outro, e aí vai, né? Bom, se bem que ultimamente eu tenho comido muito menos do que comia no passado. Porque Então, mas agora é um outro momento. Parece que o corpo também não é que rejeita, mas não precisa mais de tanta quantidade. Isso é bom. então ele sinaliza, né? Ele está É, sinalizando. O problema é de quando a gente pega qualquer alimento, chocolate inclusive, quando a gente pega um pedaço, mastiga e já engole,
a gente não está prestando atenção naquele momento da refeição. Ela pode ser, mas você está falando em momento de refeição, é o almoço, jantar, café da manhã. Não, qualquer momento que a gente para comer é um momento menor ou maior de refeição. Então, entender que a gente precisa parar, olhar o alimento, sentir o aroma do alimento, a textura do alimento e tudo isso faz parte da digestão, isso é muito importante. A maioria das pessoas que vem no meu consultório e dizem assim, olha, eu tenho um problema de gastrites. O que você vai fazer comigo? Vou te ensinar a mastigar. Não, eu sei mastigar. Não, não sabe. Se você soubesse mastigar, você não tinha uma inflamação na parede do seu estômago. Porque vamos pensar juntos, a partir do momento que a gente coloca qualquer alimento na nossa boca, a gente colocou e engoliu, são 10 segundos para chegar no estômago, 10 segundos. Se eu não mastiguei, se ele chegar inteiro ou em pedaços grandes para o meu estômago entende que ele precisa liberar muito mais ácidos e muito mais sucos digestivos para fazer aquela quebra que deveria ter sido feita a quebra mecânica, ele tem que fazer uma quebra química daquele alimento. E aí o que acontece? Ele passa a produzir cada vez mais desreguladamente sucos digestivos e ácidos. E aí, em alguns momentos, ele passa, vou colocar de uma maneira popular, ele passa a queimar ele mesmo, porque não tem o que fazer, não tem não tem um alimento ali para que ele faça digestão. Então, ele começa a produzir erradamente. E aí acontecem os casos de gastrites, de inflamação da parede estomacal. O que a gente tem que fazer é mastigar muito bem, porque a hora que a gente mastiga muito bem, a gente consegue ter com bastante tranquilidade liberação lenta de todos os nossos hormônios e sucos digestivos. E essa mastigação lenta são as 30 vezes, é isso? Antes de engolir? Esse é o ideal, mas eu diria que ninguém faz isso hoje. Eu nunca consegui, eu já cheguei em 22, mas 30, so sorry. Eu acho que o grande desafio hoje é marcar o número de minutos com que você gasta na sua refeição. Então, o ideal seria a gente fazer um almoço, um jantar, uma refeição maior, um café da manhã, em torno de 20 minutos. As pessoas gastam, em média, hoje, entre 8 e 10 minutos. Entendi. Se você conseguir mastigar, coloca um bocado de comida na sua boca e tira, pousa o talher ao lado do prato. Não fica com ele armado já, né? Porque a gente tem o hábito de fazer isso com criança, né? Bota uma colher na boca da criança e já deixa a outra pronta. Não, vamos parar com isso. Vamos colocar esse bocado de alimento dentro da nossa boca e pousar os talheres. Porque o que acontece? Aí você tem tempo de mastigar um pouco mais, até treinar mais e mais, e depois pegar outra garfada. Mas é treino. Eu vou dizer que tem dia que não é fácil, não. Tem dia que a gente está com mais ansiedade, tem dia que a gente está com menos tempo para fazer a refeição, mas é treino. Mas é muito legal. O pessoal está adorando aí, ó. Já escreveram, que delícia de papo, de assunto, muito bom, adorei. Maravilha de assunto, tá mesmo. E chocolate é tudo de bom, né? Adoro, adoro. Alguém tem alguma pergunta para a doutora Wanderli? Escrevam aí, please, que ela responde para a gente aprender. Porque quando eu tenho dúvida, eu pergunto mesmo, porque eu também quero saber tudo de bom, né? Você acha que tomar líquido com refeição é bom, é ruim ou depende do caso? Porque eu já ouvi de tudo. Olha, a maioria das pessoas não deveria beber água com a refeição. Então, em geral, eu digo que não é bacana. O bacana é você beber água até 15 minutos antes da sua refeição, ou seja, manter-se hidratado. E a partir do momento que você começa a comer, não beber mais nada junto. Porque naquele momento que você está bebendo alguma coisa junto com a sua refeição, você aumenta o volume do alimento
né? Porque você aumenta o volume do que chega no seu estômago Sim. e, ao mesmo momento, você dá um pouco mais de trabalho para esse estômago, porque ele libera mais suco, porque você está diluindo o suco digestivo que ele produziu. Então, é interessante só beber depois de 30 minutos Tá, da refeição. tá. Qual a porção de chocolate por dia? Ela já respondeu, de 20 a 30 gramas por dia. Gramas. Vamos ver a próxima aqui, ó. Peraí que é. Frutas antes ou depois da refeição? Olha, eu indico, tanto faz, né? Na realidade, a fruta tem que estar presente. Existe uma linha da ortomolecular bem antiga que dizia que a gente tinha que comer as frutas antes, porque aí, comendo as frutas antes, a gente liberaria esses sucos digestivos em maior quantidade, e aí, a hora que viesse a refeição mais quente, né? A refeição quente, aí você já estaria com a sua digestão preparada. Se você fizer o consumo de uma boa salada antes, ou de pelo menos algumas folhas verdes antes, você já faz essa liberação adequada. Sim, O que é importante é você, primeiro, não atrelar sempre a necessidade de um doce após a sua refeição. Tem gente que diz assim, eu não consigo almoçar ou jantar se não tiver um docinho de sobremesa. Seu corpo não precisa disso. Você foi acostumado a isso, é diferente. claro. Você pode fazer o consumo, aí faça o consumo através de uma fruta. Eu gosto de fazer as frutas sempre separado das refeições, porque aí primeiro ela já atua como um lanche, ela é uma grande fonte de fibra sempre, porque todas as frutas têm bastante fibra, em geral elas são riquíssimas em vitaminas e minerais, e aí eu tenho mais vitamina e mais mineral entrando em outros momentos, e aí eu consigo um aproveitamento melhor Uhum. desse grupo de alimentos. Mas quer comer com a refeição? Tanto faz, ou antes ou depois, ou tem as pessoas que comem arroz, feijão com banana, que fica uma delícia também, o arroz, É feijão bom, e manga, que fica gostoso. é verdade. Eu como arroz integral, feijão e banana. É uma Então, base assim que quase a vida toda. Aliás, aqui em casa, meu pai, minha mãe sempre colocaram para a gente estar ingerindo e realmente é muito legal. Estão perguntando, a Alice está perguntando, chocolate amargo acaba tendo lactose? Sou alérgica à lactose. então vamos lá, são duas coisas, Alicia. Primeiro, que você deve ter intolerância à lactose. A intolerância é uma condição do intestino. E aí o teu Hum, intestino, o que ele faz? Ele provoca gases, você tem um desconforto quando você consome. Se você tem alergia à proteína do leite de vaca, que é diferente. Ela é predominante em crianças. Então, dificilmente um adulto tem. Aliás, até o pai, a PLV acabou de entrar. É um cara sensacional, que ele faz as comidinhas, ele cuida do filho dele que tem alergia à proteína do leite de vaca. A PLV é uma sigla para isso. Mas voltando a essa pergunta, o chocolate ele tem lactose? A grande maioria tem a proteína e tem a lactose. Tá? claro. Então, são pouquíssimos os chocolates. Eu acho que hoje a gente tem só uma marca, que é uma marca vegetariana, que a base dela é leite de coco, então ela faz os chocolates, ela faz toda a massa de cacau com leite de coco, com açúcar de coco. Aí essa marca ela é isenta. Ah, não, tem mais duas marcas que são a base de soja, que também são isentas da proteína do leite de vaca. Tá. Algum chocolate específico para diabetes tipo 1? Temos dificuldade de encontrar para minha sobrinha de 8 anos. Então, esse chocolate para diabetes tipo 1, primeiro que ele tem que ser zerado de açúcar, se ela não faz a contagem de carboidrato. Para uma criança de 8 anos, eu acredito que deva ser realmente ele zerado de açúcares livres. Nós temos duas marcas, uma delas bem comum, que tem uma linha inteira de adoçantes. Então, eles têm um chocolate que é muito gostoso, inclusive. Eles têm uma linha de chocolates muito gostosa.
e que eu acho que dá para consumir. Eu acho que o que é legal com uma criança que é diabética tipo 1, primeiro, diabetes tipo 1 agora é obrigatório, pelo consenso de Oslo, investigar a doença celíaca, porque hoje a gente já sabe que quando Legal. existe o diabetes tipo 1, em geral existe uma doença celíaca desconhecida de base. Então já ficou convencionado quando o paciente chega para mim e diz: eu sou diabético tipo 1, ou eu tenho síndrome de Hashimoto, eu tenho tireoidite de Hashimoto, são as duas doenças que hoje é obrigatório mandar para o médico, para um gastro, investigar a doença celíaca. E aí, muitas vezes a gente se surpreende, a pessoa diz: ah, mas eu não sentia nada. Às vezes, realmente, ela é silenciosa e a pessoa não sente nada, mas é obrigatório ir lá e investigar. De qualquer maneira, para qualquer criança, a oferta de doces deve ser sempre menor do que a gente gostaria, né? Porque eu falo assim, gostaria de poder oferecer todos os dias. A criança não deve se oferecer doce todos os dias, porque a gente não deve atrelar este comportamento a um comportamento de consumo contínuo. Então, você pode ter algumas marcas, sim, dietéticas que são bem legais e que você pode ofertar para sua sobrinha. Isso é muito legal. Olha, a gente tem 10 minutos, foi uma delícia o bate-papo, voou o tempo. Amanhã, Família Pax, quarta-feira, dia 26, eu estou aqui com a querida Tânia Veiga Judara, educadora, escritora de livros infantis. Ela vai fazer leitura de clássicos de Halloween, porque o Halloween está chegando dia 31. Então, amanhã, às 5 horas, espero todo mundo. E aqui na Pax e na minha vida, a gente celebra tudo, graças a Deus, né? E Amo aí, Halloween. o Halloween tá chegando, o pessoal compra mais doce do que nunca, né? No planeta, não é isso, É né? isso. Mas os doces de Halloween não são chocolates. Os doces de É, Halloween são balas, em geral balas e pirulitos, né? pois é. Com Gente, tá muito tudo bem. açúcar. É um dia, né? Tá tudo bem, é um dia. Só não precisa dar tudo de uma vez, vai negociando com a criança. Eu lembro de uma das Páscoas dos meus sobrinhos, ou seja, os meus sobrinhos hoje, a mais velha tem 43 e o segundo tem 41, né? Os três primeiros, né? Os dois tem na casa, os três primeiros têm na casa dos 40 ou perto dos 40. E teve uma Páscoa que tinha 27 ovos de Páscoa para as crianças. Uau! E E eram três aí? crianças com mais de 30 ovos de Páscoa ali. Não dá certo, né? Lógico que Aí não. não vai dar certo. Não é o chocolate, a culpa não vai ser do doce. Não é o Halloween, não é o doce do Halloween. É o quanto vem de doce nesse Halloween. É. E aí, na questão de bala, qual é a quantidade? Eu não como bala, mas para quem vai curtir bala no Halloween, pirulito, essas coisas, marshmallow, esse negócio todo, eu não como nada disso, mas para quem vai ingerir, qual é a porção ideal? É uns 20, 30 gramas a mesma? Não, ou é Não, menos? não é não. Não é não. Para açúcares livres, a recomendação é de uma quantidade calórica bem pequena por dia, que são 90 calorias por dia em média, entre 50 e 90 calorias por dia. Isso dá 3 balas. É bem pouquinho. 3 balas por dia? É. Olha isso. Você pode juntar essas balas todas e comer em uma semana. Não recomendo. Mas eu acho que assim, bala, ela deveria ser muito, muito pouco consumida da maneira que as pessoas consomem. Né? O que eu quero dizer com isso? A pessoa compra um pacote de bala e ela come o pacote inteiro. Você É. não precisa. Come realmente 3, 4 balinhas para É. você ter aquele momento de extração. E guarda o resto, compartilha. Pega ali Claro, um tubinho de bala e compartilha com seus amigos, com as pessoas que estão trabalhando ali do lado. Né? claro. Divide todo mundo. Aí eu tenho um paciente que ele faz assim, não, eu quero dividir a culpa. Não, você está dividindo o prazer, não é para comer com culpa. Só é para você prestar atenção no quanto você está comendo. É. Né? Eu tenho um primo que veio do Canadá e ele trouxe para a gente conhecer o namorado, o noivo dele. E aí eu falei assim, nossa, eu já sei que eu vou levar para ele. O Robert precisa comer bala de coco, porque ele Bala nunca de vai ver coco. isso Típico do fora daqui. Brasil. Né? É Pois daqui.
E É. aí eu explicando para ele, eu falei, olha, eu trouxe uma coisa para você sensacional. Aí o Felipe, não, é maravilhoso mesmo. Ele, o que que é? Eu fiz assim, bom, o que que é? Um monte de açúcar com leite de coco. Eu falei, não tem outra definição, um monte de açúcar, mas é bom. Aí ele comeu, né? O Felipe contando para mim, ele comeu 3, ele fez assim, nossa, isso é muito doce. Realmente é muito doce, é para É gente muito. compartilhar, é para É, gente, né, comer em conjunto. Mas não é é para verdade. deixar de comer porque faz parte da nossa cultura. É verdade. Eu adorava aquela bala de goma, jujuba. É muita porcaria aquilo? É Ah, tudo é, né? É artificial, açúcar né? com corante, né? É, tudo artificial aquilo. Nossa, faz anos É, é. luz que eu não, graças a Deus, eu não como mais nada. Eu também aprendi que o açúcar, o álcool e tudo aquilo que fermenta no corpo, que não faz bem, cada caso é um caso, demora 7 dias para sair do corpo. Por isso que eu comecei a eleger o que que eu como. Então, eu fiquei no chocolate, eu cortei um monte de doce, a história de pudim, pudim de caramelo, essas coisas que tem muito açúcar, para mim, me dói o dente, você não vai acreditar. Eu não consigo, graças a Deus. Agora, o chocolate amargo vai legal, então eu tô nele. Não, mas ele vai legal exatamente por isso, porque ele tem uma quantidade de açúcar bem baixa, É, né? Alguns nem tem, mas vai uma quantidade bem baixa. é verdade, é verdade. O que que faltou para a gente falar? Tem 7 minutos. É, eu acho Ou que a você gente quer tem. convidar as pessoas para amanhã? Quer deixar escrito aí? Como é que faz para te contatar? Como é que é? Vamos lá. Pelo meu, eu já coloco no meu Instagram, porque é um caminhozinho de inscrição, é longo ali, é um trenzinho difícil, não dá para eu falar assim, mas eu quero deixar duas ou não, algumas mensagens, né? Primeiro, não tenha medo de comer. Esse é o primeiro ponto. A gente está no momento do nosso país em que as pessoas estão com pouco acesso à comida. Se você pode escolher o que você vai comer, não tenha medo de comer. Só olhe o tamanho da porção que você vai comer. Então, separe a comida que você vai comer. Não deixe as travessas à mesa. Quando você deixa a travessa, ali você repete com mais facilidade. Faça o seu prato e consuma o seu prato. A mesma regra vale para chocolate e para doce. Separe a porção. Então, se você comprar uma barra de chocolate, qualquer que seja o tamanho dela, separe pelos dias que você quer consumir. Ah, eu não tenho maturidade, né? Porque muita gente fala assim para mim, eu não tenho maturidade para chocolate, eu vou comer a barra inteira. Ok, você comeu a barra inteira, então demore mais 10 dias para comprar uma outra barra. Porque, de alguma maneira, você precisa se perceber. Ou seja, você precisa saber quanto, como e quando te faz bem aquele alimento. Então, acho que essa é uma percepção muito importante de ser feita. Claro. Em relação a amanhã, eu quero convidar todo mundo mesmo. A gente está organizando dentro do Distrito Inova HC. Nós temos um trabalho bastante consistente com saúde da mulher. Eu trabalho como consultora para uma empresa que trabalha só com bioativos da Amazônia. Então, nós trabalhamos com um produto que vai para a farmácia de manipulação. A grande pergunta é, mas vocês vendem? Não, a gente não vende para consumidor, mas vai para a farmácia de manipulação. A nossa base são sementes e plantas amazônicas. Aquele que eu deixei para você, por exemplo, a base dele é urucum, que vem do Adorei. Amapá, Estou né? adorando, estou tomando, estou ótimo. Que tem uma atividade anti-inflamatória muito grande. E amanhã a gente vai falar de um que foi desenvolvido especificamente para a saúde da mulher. E aí eu vou Ótimo. até compartilhar os meus últimos exames. Eu fiz os exames que saíram ontem e hoje. E hoje eu sou uma mulher que eu menopausei 9 anos atrás. E hoje eu tenho os hormônios de uma mulher fértil por Que causa legal. desses ativos. E a Que qualidade de ótimo. vida melhora muito. A qualidade de vida melhora muito. Então, já que a gente está no Outubro Rosa, que a pegada do Outubro Rosa é prevenção, né? Porque a Sim. grande sacada do Outubro Rosa é prevenção. É. Vamos prevenir através de plantas e de alimentos. Então a gente tem essa
a gente tem esse entendimento e amanhã vão ser 2 médicas, eu, uma farmacêutica, a gente vai conversar sobre saúde da mulher com todas as pessoas que quiserem entender mais e participar. Porque a mulher deve se cuidar a partir do momento que ela menstrua, ela começa já ela já deve começar a observar todos os dilemas das mudanças hormonais. Claro, sem dúvida nenhuma. E esse evento vai ser transmitido pela internet? Vai sim, vai sim. Nós temos Aonde? 30 lugares só lá e nós vamos transmitir pela internet e num canal próprio do HC, do Hospital das Clínicas. No Por isso Hospital que das tem que Clínicas. fazer, por isso que tem que fazer a inscrição. A inscrição. Para gente que vai receber o link. Muito Aí legal. eles mandam um link. Olá, família Pax, entre em contato com a querida doutora Wanderly Marchiori, tem aí o Instagram dela, Wanderly Marchiori, e aí vocês podem entrar para saber, receber o link para assistir amanhã, esse grande evento de prevenção. E aí você volta daqui 2 semanas para a gente Daqui continuar 2 falando semanas, aí a gente volta na esquema das quartas-feiras. sobre saúde. Yes. Sobre saúde. Qual a mensagem final, querida? Minha mensagem final é a seguinte: coma menos, julgue menos, compartilhe mais. Então, sempre que você tiver acesso a um alimento, compartilhe, porque é exatamente compartilhando alimentos que nós ganhamos em saúde física, mental e espiritual. Sempre. Amém. Obrigada. Beijo, Wanderly. Gratidão. Gratidão, namastê, família Pax. Amanhã, então, a gente está aqui com a querida Tânia Judar, Veiga Judar, que vai estar fazendo leitura de clássicos do Halloween. Vamos afastar as energias não legais e preparar o Super Halloween. E vamos comer chocolate, 20, 30 gramas por dia só, o chocolate amargo. Eu vou me policiar e eu prometo que eu vou estar nessa também. Gratidão. Beijo, Wanderly. Obrigada. Gratidão, Obrigada. namastê, família Pax.